Temos aqui um corte do programa F-Show da ESPN Brasil. Vamos ver agora o que os comentaristas vão falar da vitória do Mengão. Flamengo 4, Botafogo da Paraíba 2. E o Pratos, hein? Será que vai falar alguma coisa hoje? Porque ontem... porque futebol é futebol. Ontem, ele até falou que o Flamengo passaria, mas daquele jeito, sabe? Desconfiado. Eu não tive... em nenhum momento desconfiança da classificação do Flamengo. Até palpitei 3-0, foi o meu palpite para esse jogo, galera. Vamos lá pro vídeo então. As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como crédito. Simbora. Ontem o Juninho jogou, né? Aquele Juninho, o atacante. Xexé? Carabag. O quê? O Juninho, Carabag. Não, tem outro apelido, não tem? Juninho Carabag? Juninho Xexé. Alguma coisa assim. Mas você não acha que o jogo ontem também foi bom pra galera que precisa garantir, não garantir vaga no elenco, mas o Flamengo vai pro mercado no meio do ano Depende. aqui. Foi bom pro Matheus Gonçalves? Então, teve alguém que não foi? Foi bom. Teve alguém que teve a O chance Matheus e não Gonçalves rolou. não foi bom. Ontem a gente comentava até de noite, eu gostei de Cebolinha. Não na posição dele, numa posição ali que o Felipe está tentando buscar uma solução enquanto não chega esse tal reforço, que é o Flamengo pensa em alguém para dividir tempo, dividir espaço, ou como diria Rafael Prata, dividir minutagem. Muito bonita essa palavra. Com a Arrascaeta, o Cebolinha caiu por dentro. Teve gente que caiu por dentro e não funcionou. O Cebolinha caiu por dentro e funcionou. É claro que a defesa do Botafogo é algo bem abaixo do que o Flamengo vai se acostumar a pegar em fases mais agudas de Copa do Brasil, em mata-mata de Libertadores, caso se classifiquem, ganhar. No Campeonato Brasileiro também, que eu acho que boa parte dos times é melhor que o Botafogo. Só que por ali teve alguma dinâmica. Agora, o Cebolinha foi bem. O Matheus Gonçalves não aproveitou esse tal espaço, não. E o pessoal tá pedindo espaço, e roda de um lado, troca pro outro. E tá sempre travando. Não tá na dinâmica do time, tá preocupado em resolver o dele. Não sei se aquela coisa do 2-0, 3-1 já tá resolvido. Eu quero mostrar o meu potencial. Não dá sequência na jogada. É uma jogada que passa um lateral, passa o meio para combinar. Ele quer insistir no drible, o drible não tá saindo, Pedro, a confiança tá abaixo. Então, ele, por exemplo, não aproveitou. Ele não foi legal. Sabe que minha atenção chamou a atenção? Ontem foi perguntado sobre o Juninho, se não me engano foi a Raíssa, Sim. Que perguntou sobre o Juninho, porque tem sido pouco aproveitado. E quando o Juninho veio, a ideia não era que ele fosse o centroavante da equipe. Era que ele, às vezes, jogasse ali, mas também jogasse, muitas vezes, com o Pedro, com um 4-4-2. E o Felipe não usa isso. Ou porque ele acha que quem está atrás não está dando a estrutura possível, o que eu acho impossível. Quem está atrás não dá estrutura, porque os jogadores de lado de campo conseguem voltar para marcar, os jogadores de dentro criam. Ou porque ele não está satisfeito ainda com o nível de atuação do Juninho para colocá-lo em campo como titular mais vezes ou usá-lo mais vezes como alternativa para o Flamengo ganhar os jogos. Assim, agora, do mesmo jeito a gente falar aqui sobre o Palmeiras, sobre o trabalho do Palmeiras, que o Abel tem uma enorme paciência quando ele vê que o jogador se dedica, seja com o Giai, seja com outro atleta, que vira titular com o tempo, o mesmo pode acontecer com o Juninho, sendo usado mais vezes, vira titular, acho improvável. O Juninho foi contratado para ser alternativa até com a ausência do Pedro. E ontem o Pedro jogou 90 minutos, ele falou sobre isso. Vai, fala aí, Pedro, vem participar aqui do F-Show, vai. Pedrinho. É o Pedro Ivan. Cadê o som? Pela primeira vez aí, após o retorno, fico feliz por isso, mais um passo dado, né, nesse início, esse retorno, né, são muitos jogos, parece que eu já estou mais tempo, eu estava comentando esses dias, mas tem um mês e pouquinho que eu voltei, então ainda está nesse início, fico feliz por disputar os 90 minutos, me sentindo cada vez melhor fisicamente, cada vez mais perto aí do 100%, e hoje, graças a Deus, foi um bom jogo, não só meu, mas coletivo. Então, continuar nessa pegada, trabalhando para melhorar ainda mais. O Pedro jogou. É tempo de celebrar, Pedro. É a volta do Pedro. Eu sempre falo isso pra você. A volta do Pedro, ela foi impactante. Eu lembro, eu tava aqui no dia. Eu vi quando o Pedro voltou. Ficou um tempo fora, né? Ficou um tempo fora. Causou alvoroço. Mas temos uma séria dúvida. Trabalhou muito para fazer uma boa recuperação. Pedro, né? Aquele Pedro que voltou. Então, Prates, mas tem uma séria dúvida. Para o jogo contra o Palmeiras, o fato de ter jogado a partida inteira, que é mais do que você pegar ritmo. Tem outro ponto que a gente não considerou. Significa que ele não vai jogar, ele não vai começar o jogo? É belo ponto, hein, O jogo do Palmeiras é aonde? Allianz. O gramado lá é como? Sintético. O Pedro vem de uma lesão aonde? Joelho. Eu não me Falei isso hoje, hein? Em um vídeo gravado. Falei isso hoje. surpreenderia se ele fosse poupado
Não sei se vai ser falado isso, verbalizado, poupado por isso, pro jogo do Tati. Ele tenha jogado 90 ontem, porque tem tempo Ou não de começar o jogo de por causa recuperação. disso. Talvez nem participar, caso não seja necessário. Então, eu acho que isso a gente precisa ficar de olho. É uma possibilidade. Não bastasse esse controle, como o Bubu fala muito de controle de carga, né, Bubu? Isso. Fala muito. Controle de carga. Se não bastasse esse controle de cargas, ainda tem esse componente aí, Birner. Esse termo não funciona muito bem. É, Não, mas né? eu tô... Então vamos O evitar. pessoal que trabalha não com bastasse muito esse transporte controle. conhece muito. Controle de carga, caminhão, pode ser um Pessoal caminhão, do pode ser um esporte, burrinho. Às vezes, né, transporte, né? Não entra nessa disputa Os do respeitadores. Bernardo, isso. Não, Mas eu tô transporte, pensando você tem muito que fazer o no controle de carga. No que vocês falaram sobre a ausência dele de jogar os 90 minutos, eu acho que o Pedro Ivo matou o lance aí em relação a... Tá feliz com isso, Eu Menezes? acho sempre Não, uma soldamento não, falar que eu tá queria feliz o com isso. melhor Começar o jogo, você vai ver. Não, Ele tá feliz. Olha a felicidade do palmeirense de saber que o Pedro pode não jogar como titular contra o Palmeiras dele. Olha isso. eu sou Menezes, você prefere que o Pedro Eu sou jogasse Rio ao invés do Branco! Palmeiras? Você escalaria o Pedro Luiz contra o Palmeiras? tem que atuar sempre. Que resposta Então, burocrática. Pedro né? deveria atuar. Ele abriu um claro que sorriso pro quando ele Palmeiras- abriu. pro Palmeiras é Tá uma sendo cogitado que o vantagem. Pedro vai Mas eu acho que vai na jogar. vida. Mas vai jogar o Pedro, não tem como ele não Você jogar. vai torcer no pro Palmeiras domingo? Não, sou Rio Branco, apesar pela... Enfim, torcer pelo bom futebol. Mas o Pedro, Não, isso que é o uma Pedro felicidade falou, ver ele jogar 90 minutos. Né? Não, Prático. e Muito pro Flamengo é legal. uma excelente notícia. E isso que o Pedro Ivo falou, a gente tem de levar em consideração para saber se vai ser o critério para jogar ou não. Tá. Né? Porque eu imagino que o Pedro, bem, como parece que ele fisicamente vai evoluindo com o passar dos jogos, semana após semana, ele vai titular do time. Mas não é estranho ele acabar um jogo resolvido como ontem? Então, eu também achei que ele fosse ficar não o tempo todo. 70 minutos? alguma coisa assim. O que está evoluindo aqui, até para fã do esporte que gosta de um bastidor, da coisa de verdade, está evoluindo o vento aqui em Rafael Prats. Vento? Mais um E dia vento de nas frio, costas Bubu. sabe que é pior que punhal, né? Depende da passagem. eu tô E aí é sentindo até uma isso. situação pro ser humano. Pô, mas Vai aí quando o ar tá passando. ligado... Deixa eu falar uma coisa pra vocês que estão em casa. Quando o ar tá ligado aqui, Reclama. ele reclama. Jornalista esportivo é Quando assim. desliga o ar e bota vento, ele reclama. Reclama. Eu não entendo o que ele quer. Você quer os caras banando você Vem com aqui, o corta-vento. botando uva na tua boca? É isso daí. Você quer isso agora aqui? Dando uva na sua boca. Você quer agora isso aqui? Que cena, hein? Não coloque uvas na minha boca. Tipo Cleópatra. Uva ao Tudo na meio. vida é uma questão de você equilibrar, achar o meio do caminho, dialogar. Aí, às vezes, está no 27. Aí fala, pô, dá pra ligar o ar um pouquinho? Agora tô no 12. Não, mas Nossa. não dá pra ser mesmo. Eu gosto do Meu tá no ar-condicionado no 24. 15. Aí Já ouviu essa música? O ar-condicionado no 15? Já ouviu? Ele gosta. Ele Ei, faz- Pedro, Ele quer passar a imagem de jornalista sério, mas ele gosta. ar-condicionado no 15. Aí, Até aumentar, tá frio, cara. Você fica suave, aqui, Rafael ó. Prats? Tô Muitas vezes. suando que desligaram o ar, Aliás, tá mas... chegando frente fria aí, né? Fim tá de vendo? semana. Ô, Bubu, Ô, o que canta. que Pedro, você que é tão fã do Pedro, E a gente? você é fã Vou do botar Pedro? pra você. Eu e o Pedro, nós temos queixos protuberantes, né? que é? Então eu me identifico com ele. Porque que somos é brasileiros. que ele falou. A cara do Vitor Birner. Você com tem essa muita gente acha que eu pareço o revelação. Buzz ou Woody por causa do queixinho, né? O queixinho é do meu pai, é da queixo família. Minha quadrado, família é tá? paterna. Eu, meu pai, minhas irmãs temos esse queixinho Muita aqui. loucura. Que Tá no ar, hein, ajuda muito na aerodinâmica, Tá, na e aerodinâmica. na arte de fazer gols, que eu também tenho essa arte entendi. como o Pedro. Agora, é o isso que aí. que o Pedro... Aí, Birner, aí. Pedro no campo esquece, voltou o grande atacante. Muita chance de impedimento. O Pedro volta num momento muito importante, por quê? Primeiro, Seleção Brasileira de Carlo Ancelotti. O Pedro, nós sabemos aqui que é uma grande opção para centroavância. Centroavância é um termo que o Prats usa muito. É verdade. Eu sei que o Ancelotti gosta muito do Richarlison, o Pombo, que acaba de ser campeão com o Tottenham. Né, se empenhou, não foi muito centroavante, ele foi um guerreiro lá, um batalhador lá. Operário Eu da ouvi o bola, Tite, Mário. que são amigos pra caramba, você sabe Então, disso. mas assim, o Pedro sabe que é o momento, já está um ano da Copa do Mundo, vem um treinador novo que não conhece muito bem, então ele precisa mostrar serviço para o novo técnico da Seleção Brasileira. E outra coisa, daqui a pouquinho começa o Super Mundial. Por que você está colocando esse super Por na quê? frente? E aí? Super Mundial pede um super centroavante. E o Pedro precisa confirmar isso. Vai ter jogos legais contra o Chelsea, por exemplo. Jogos legais. Contra o time do Estevão e tal. Então, no Super Mundial, o Super Pedro pode confirmar que é o super centroavante da super seleção do Super Ancelotti. Sabe o que eu achei estranho? Eu acho que o Prats não acha o jogo legal. Não, eu gosto. Não, ele gosta que o jogo vai ser legal. É igual atenção, fã de Super, esporte. ele não gosta do É superlativo. igual quando joga o Super ele não seguinte, gosta. algum comentarista ou narrador. Super prático. Olha, esse Não, jogo, ele não, Super-herói, tudo é esse jogo tá profile. animado, hein? Se o cidadão fala que o jogo tá animado, ele certamente não torce para nenhum dos dois times que tá jogando. E tá quando vai animado, pros pênaltis? tá Vai pros animado. pênaltis. É 5x4 Quando vai pra pros 1. pênaltis? Ou não gosta de Aí futebol. desespero. Esse jogo tá animado. Atenção, fã de esporte. Quando vai Quando você pros ouvir pênaltis? que o jogo tá animado, Muito Quando fã do vai Prats, pros eu é bom pênaltis? se preocupar. Quando vai...
Alerta de É pênalti. alerta de bota aquele sapo. Damas Né? e cavalheiros. Ele é o Bola na comentarista casa dos ideal. outros. Minha casa é horrível. Isso é verdade. Você sabe que às vezes o narrador é orientado na transmissão, tem um pouco de experiência, às vezes assim, viu que tá tá 3x0. gostoso, Palmeiras, o Flamengo fez 3x0. Faz o quê? Logo no comecinho, né? Relata. Primeiro tempo já estava resolvido. O narrador ele tem que passar emoção, para não perder audiência. Tudo pode acontecer, amigo. dificílimo, É não. futebol, Não, é futebol. Tem narrador que é assim, o cara começa a espetacularizar ali. No Flamengo e Botafogo da Porque se ele Paraíba. falar 3x0, acabou o jogo, amigão. Não vai acontecer mais nada aqui, é treino. mas narrar é uma arte. Aí a audiência É cai. respeitado. A audiência Dificílimo cai. narrar. Então você precisa levantar. 3x0, mas é futebol. Tudo pode acontecer. Tudo pode. E aí você levanta a voz e começa a fazer esse discurso pra manter. Show. É um show. Para o público ficar entretido. O Prates deveria comentar outra coisa e não futebol. Antônio Carlos Almeida Não, Santos. Antônio Carlos, eu respeito sua avaliação, mas eu tenho uma outra visão. Respeito a sua. Eu acho triste. Vamos Sabe o que eu discordo do Bubu? Comentar outra O quê? coisa. Quantos times vão ganhar o título do Campeonato Brasileiro? Um time só. Parece que Quantos vão ser rebaixados? Parece que 4. Quantos vão ficar insatisfeitos? 19. Futebol é tristeza. Não. Olha essa alegria. Futebol é tristeza também. A emoção significa tristeza e alegria. Bota uma trilha Emoção, triste. mas a tristeza não é. Bota uma trilhinha triste. Futebol é pra ele. tristeza também, é insatisfação. Fecha no Bino. É agonia. Essa é frase sofrimento. É é a dor. frase- É isso, é emoção. E o Prato gosta mais da dor que da alegria. A vida também é. Faz parte. Olha, ouçam. Quantos meses o trabalhador O tem Prato pra gosta mais da elaborar? dor que da alegria. Atenção, senhoras e senhores. Quer ver o negócio? Quer ver? o Atenção, negócio? senhoras e Vou fazer o senhores. teste com o Pratos agora. Bineiro, ó, Prates, botei uma trilha boa. Vamos lá, pra vou você. falar duas coisas. Prates, você é o melhor comentarista que já houve no país. Foca nele. Acredito Prates, nisso. você é fraco, você é uma porcaria. Isso daí eu acho que é mais Ele gosta da sincero. dor. Não, não Ele é se sente igual, não. confortável na dor. Então, Bineiro. Esse é o Rafael Prates, Biner, eu conheço faz tempo. olhando pra aquela câmera ali. Realmente. Tá aí, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui desse corte. Se não gostou, faz parte do jogo, né, cara? Ou gosta ou não gosta. Não dá pra ter uma terceira opção. Mais ou menos, né? Poderia ser essa. Bem, o Flamengo venceu, está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil. Esse era o objetivo, essa era a missão, né? E o principal, poupou os jogadores titulares pensando no confronto dificílimo que terá domingo contra o Palmeiras, na casa do Palmeiras, no gramado sintético. E o que o Pedro Ivo falou, eu tinha falado hoje, cara. E ontem ele foi titular por quê? Porque no próximo jogo, domingo, será no gramado sintético. E ele vem de uma lesão gravíssima de ligamentos cruzados do joelho. Então, cara, tem tudo a ver, pode ser esse sim um planejamento. Pedro joga aqui 90 minutos para ganhar a minutagem que ele precisa, para ele ir se reforçando aos poucos. E no domingo contra o Palmeiras, por ser gramado sintético, ele vai entrar no segundo tempo, alguns minutos, né? Porque é perigoso para quem está voltando de lesão jogar no gramado sintético. Então, creio eu que essa foi a decisão, né? E o planejamento aí para o Pedro jogar ontem como titular o jogo todo e não ser titular domingo contra o Palmeiras. Dito isso, meus amigos e amigas, muito obrigado a todos. Deixa aquele like para ajudar, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Tamo junto, saudações, fui!